estamos juntos em mais um programa Lugar Secreto, nesse lugar onde buscamos o coração de Deus, buscamos mais da sua presença, mais da sua revelação, que o seu coração esteja escancarado para receber mais dessa presença hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Deus, de podermos pelo novo e vivo caminho, pelo teu sangue, podemos entrar, ó Deus, podemos habitar em Ti, habitar na Tua presença, no Santo dos Santos. Ó Deus, obrigado porque somos livres de toda acusação, livres, Senhor Deus, de, ó Deus, todo pecado. Podemos, ó Deus, pelo Teu sangue, Deus, Te adorar, Te contemplar, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Oramos, ó Deus, pela liberdade no Teu Espírito, Deus, ó Deus, em todos os lugares onde o som da nossa voz entra nesta hora, em todos os lugares onde essas imagens entram nesta hora, Deus, que o Teu Espírito venha tocar, venha trazer libertação, venha trazer cura, Senhor, venha trazer milagres, venha trazer ressurreição, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor Deus, o doente, o enfermo. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus, revela-nos mais do Teu coração, da Tua vontade, boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem Tu és. Ungido de Deus,
o Cristo, Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, outro igual não há. Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, não há outro igual a ti, Jesus. Oh Jesus, 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 não há outro igual a ti, Senhor. Por isso nós te adoramos, por isso erguemos as nossas mãos, as nossas vidas a ti, Senhor. Por isso te exaltamos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, autoridade máxima sobre as nossas vidas. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor e não há outro. Com as suas próprias palavras, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Cante a Ele um cântico novo, uma nova canção. Jesus, 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 sol da justiça, oh, rocha inabalável, onde eu posso me esconder, rocha mais alta do que eu, Jesus, tu és a rocha mais alta do que eu, e eu corro para a rocha mais alta do que eu, e eu corro para a rocha mais alta do que eu corro para a rocha mais alta do que eu corro para a rocha mais alta do que eu corro para a rocha mais alta do que eu, Jesus, eu corro para a rocha mais alta do que eu, Jesus, eu corro para a rocha mais alta do que eu, minha esperança, eu corro para a rocha mais alta do que eu, Jesus, eu corro para a rocha mais alta do que eu, e eu me escondo em ti, tu és a rocha mais alta do que eu, sim, tu és a rocha mais alta do que eu, sim, tu és a rocha inabalável mais alta do que eu, Jesus, Jesus, e eu me escondo em ti, nos escondemos em ti, nos escondemos em ti, Senhor. Tu és a rocha mais alta, rocha inabalável, rocha inabalável. Tu és o sol da justiça, brilha a tua luz sobre nós, Senhor. Brilha a tua luz sobre nós, Senhor, para a tua glória, Deus. Primeira João, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse texto é um texto tão radical e ele ressalta algo no início que me chamou tanto a atenção nesses dias. E ele começa dizendo: Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é luz, ou seja, toda vez que eu ouço a palavra luz na palavra de Deus, eu entendo revelação, eu entendo como que algo que vem e quando vem traz revelação plena sobre tudo. Quando uma luz é acesa num quarto escuro, quando nós apagamos as luzes desse estúdio aqui, a gente não pode ver absolutamente nada, principalmente porque aqui não tem janelas. Mas quando nós acendemos a luz, a gente pode ver os detalhes e tudo aquilo que é oculto passa a ser revelado. E é assim, Deus é luz. Deus não tem nada no seu caráter que seja duvidoso. Não tem nada no caráter de Deus que seja, como nós dizemos, em cima do muro. Que seja, que a gente possa ser, que seja maculável. Nada que possa macular o caráter de Deus. Nada, absolutamente nada. Deus é luz. Quando a luz se revela, as escuridões de dentro de nós, tudo aquilo que está oculto se manifesta, tudo aquilo que é treva foge, tudo aquilo que precisa ser revelado é revelado diante de quem Deus é. Deus é luz e não existe nele treva nenhuma, não existe no caráter de Deus nenhuma sombra de dúvida. Nada no caráter de Deus é duvidoso, nada no caráter de Deus é duvidoso, é maculado. Nada, nenhum ponto no caráter de Deus pode ser considerado mais ou menos. Muitas vezes a gente olha para pessoas que parecem ter um caráter muito bom, mas existe sempre algum ponto no caráter daquela pessoa que é defeituoso, que precisa de conserto. Existe algum ponto no meu caráter, apesar de ter sido criada numa boa família, com uma boa moral, com uma boa educação, existe algum ponto no meu caráter que precisa ser transformado. Existe algum ponto no seu caráter que precisa ser transformado. Existe algum ponto no caráter de todos nós, seres humanos. Por melhor que pareçamos ser, todos nós precisamos ser transformados. Nenhum de nós aqui pode afirmar: o meu caráter é impecável. Nenhum de nós, nenhum ser humano. Mas o caráter de Deus. Deus não é homem. Deus não é como ser humano. Deus não é como qualquer um de nós, que hoje fala algo e amanhã diz que não falou e amanhã muda de ideia. Deus não é como os homens. O caráter de Deus é impecável. E por causa disso, pelo caráter de Deus ser impecável, por Deus ser luz, a moral de Deus, a linha moral de Deus não muda de acordo com a sociedade, não muda de acordo com a evolução da sociedade, ou como a gente quiser dizer, né? Muita gente está dizendo que a sociedade está evoluindo, mas na verdade quando nós olhamos para a sociedade, a gente vê uma sociedade que está se deteriorando, um mundo que está se deteriorando. A cultura mundial fala-se que ela está evoluindo, mas na verdade ela está se deteriorando com o passar dos meses, dos anos. Aquilo que antes era considerado imoral, hoje é considerado como algo normal, como algo do que você não tem que se envergonhar mais. Hoje, se você olha torto para um determinado tipo de comportamento, você corre o risco de ser preso, você corre o risco de ser considerado alguém que
está discriminando alguém. E na verdade, existe uma distorção no meio da nossa sociedade, uma distorção muito grande de valores. Mas Deus não está ligado à cultura mundial. Deus é acultural. Deus não sofre as variações da cultura. Deus é acultural. Deus está acima da cultura mundial. Deus não está relacionado à cultura mundana que diz que aquilo que é mal é bom e o que é bom é mal. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós andarmos na luz, se nós que somos igreja, se nós que fazemos parte, que dizemos que temos uma aliança com Deus, se nós andarmos na luz, se andarmos nele, se andarmos ligados a Ele, se andarmos em comunhão com Deus, se andarmos na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Nós temos visto nos nossos dias uma igreja tão dividida às vezes. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, são tantas ideias diversas, são tantas lideranças dizendo tantas coisas, mas eu quero dizer algo: se andarmos na luz, quando João diz andar na luz, ele quer dizer andarmos ligados a Deus que é luz. Se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros, estaremos ligados a Ele, e ligados a Ele estaremos ligados uns aos outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Os nossos pecados são perdoados quando estamos ligados a Ele, quando estamos ligados uns aos outros. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O mundo não tem solução. O mundo não vai voltar atrás nos seus conceitos. Mas existe um conceito que permanece o mesmo, o conceito de Deus. Existe uma sociedade que vai se deteriorar cada vez mais, mas o reino de Deus permanece inabalável. A cultura do reino de Deus continua sendo a mesma. O nosso Deus continua sendo santo, e aquele que quer ver o Senhor terá que ser santo como Ele é santo. Isso não é uma obra na minha força, na sua força, mas uma obra feita pelo Espírito Santo, com a nossa cooperação, com a nossa decisão pessoal todos os dias, dizendo: eu vou negar a minha carne, eu vou negar a minha vontade, escolher a vontade de Deus para mim. Eu vou andar na luz como Ele está na luz, em nome de Jesus. Que a gente ande assim. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Sim, nós temos pecado. Sim, temos tanto que ser transformados, mas temos uma escolha todos os dias. Podemos escolher todos os dias ser transformados por esta palavra e por esta presença, a presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, apresentamos os nossos corações, o coração de cada um que nos assiste. Apresentamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Senhor, queremos estar ligados a Ti, queremos estar debaixo da Tua luz, Senhor. Em nome de Jesus, lança luz sobre os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja. Senhor, vem sobre mesmo aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, traz luz sobre as trevas, traz luz sobre as trevas, em nome de Jesus. Ó Deus, que vejamos como o Senhor vê, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, santifica-nos, ó Deus, como igreja. Santifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, queremos ser como Tu és, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, que a gente fale a mesma língua, que haja em nós o mesmo pensamento, em mesmo, ó Deus, o mesmo falar, o mesmo agir, Senhor. Não uma uniformidade, ó Deus, mas o mesmo Espírito. Faz isso, Deus. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Faz-nos um em Ti, na Tua luz, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Nós vamos
louvar ao Senhor com a canção Em Tua Presença, do DVD Glória e Honra. Que a presença do Senhor venha nos trazer cura, venha nos trazer, nos atrair para cada vez mais perto dEle. Que sejamos impactados e tocados profundamente por esta presença. Em nome de Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer
Se Deus quiser, na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa Lugar Secreto. Que o seu coração tenha sido impactado hoje e que haja transformação em cada um de nós. Deus tem muito mais para fazer em mim e em você e através de nós, no Brasil e nas nações. Para entrar em contato com o nosso ministério, acesse o nosso site www.nivesoares.com. Acesse também a nossa loja, lojanivesoares.com, pelo Facebook Ministério Nível Soares Oficial e pelo Twitter @Nível Soares. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.